Uma campanha é isso, é uma visão abrangente. Eu tenho um assunto, eu quero falar sobre ele e eu quero que as pessoas saibam que eu entendo desse assunto. A informação hoje, até a forma de oferecer a informação tem que ser repetida. Porque as pessoas elas não estão só em canais diferentes, como eles usam esses canais de forma diferente. Sim. Eu, tenho aqui essas qualificações que me tornam um ótimo advogado. Você tem uma mensagem. A mensagem ela não vai ser passada com um post só. Ela não vai ser passada com um e-mail só. Se você ver o ursinho polar da Coca-Cola para lembrar que existia um ursinho polar da Coca-Cola, você precisou ver 300 vezes. Quantas vezes o Itaú fala dos seus produtos e projetos? Isso não é propaganda. Me explicaram que o algoritmo pune a gente quando a gente traz marca aqui, porque ele acha que a gente está fazendo propaganda de graça. Então eu não tomo Coca-Cola e não vou falar onde eu tenho conta corrente também, então não estou fazendo propaganda, mas a ideia aqui é falar sobre campanha. Você tem que parar de pensar em fazer post, você tem que começar a pensar em campanha. Eu estou aqui com Gabriel Atuí, que é meu sócio, eu sou Alexandre Seco, no canal Advocacia SA. Olá, Seco. Gabriel, você pensa em campanha ou em post? Eu já sei, né? Eu estou perguntando, é uma coisa retórica essa. Um ponto que eu acho importante explicar, você falou aí do ursinho e etc. Não fala mais o nome da marca, porque nós vamos ser punidos pelo algoritmo. Eu também aprendi isso hoje, mas você está falando de campanha, quando a gente fala de campanha, acho que às vezes a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a campanha publicitária, que são essas que você mencionou. Você tem uma campanha na TV, para vender um produto. Isso obviamente é um tipo de campanha, mas o que a gente está falando aqui da campanha versus o post é que você precisa pensar em divulgar o seu conteúdo de uma forma sistemática, não só uma vez, não só com um post naquele dia, naquele horário. Você precisa pensar em quem você quer atingir, os canais que você vai usar para isso, e cada canal eventualmente tem um conteúdo um pouco diferente que você precisa produzir. Então uma campanha é isso, é uma visão abrangente. Eu tenho um assunto, eu quero falar sobre ele e eu quero que as pessoas saibam que eu entendo desse assunto. Então eu preciso fazer uma série de coisas. Só publicar um post, hoje em dia, honestamente, não adianta para nada, né? Enfim, será que é bom a gente falar isso tão explicitamente? Eu acho que só publicar um post melhor, pequeno. Melhor. Mas vamos convidar fazer várias coisas. Vamos convidar as pessoas a pensar e a lembrar. O que você lembra que você viu no LinkedIn essa semana? O que você lembra que você viu na televisão essa semana, no rádio? Sei lá eu que mídia você ouve. Que propaganda? Jornal ainda tem propaganda. Qual você lembra de ter visto? Ninguém lembra de nada. Claro. Ninguém lembra de nada. Para você, especialmente hoje, contar alguma coisa, você precisa contar 1000 vezes. Uhum. E não só contar 1000 vezes, mas você precisa contar por canais diferentes. Porque tem gente que se informa pela Folha de São Paulo de papel. Uhum. Certo. Eu recebo a Folha de São Paulo de papel. Eu leio uma parte dela no celular, leio a outra no papel, depois eu recebo alguma atualização pelo Instagram da Folha, e assim ao longo do dia eu consegui ler as partes que me interessam do jornal por esses canais todos. Quando você pensa numa campanha, é a mesma coisa, né? Não adianta você achar que você vai publicar um post lá em algum lugar, na tua rede social preferida, e contar que, eu tenho 10 mil seguidores, os 10 mil vão ver. Não, você já me contou, eu já falei aqui, enfim. É 1% na média as pessoas que vêm. Exatamente. Normalmente aquelas que já estão na tua rede, ou seja, aquelas que provavelmente já sabem o que você está falando. Isso. E vão ver você lá e falar, que legal, ele está aqui de novo. E não vão prestar atenção em nada. Uhum. E tem um outro aspecto que é, se você quer ser visto como especialista no assunto, se você quer ter a sua imagem relacionada àquele tema, e eventualmente não precisa ser um tema específico, pode ser, olha, eu trabalho nessa área, eu tenho aqui essas qualificações que me tornam um ótimo advogado. Você tem uma mensagem. A mensagem ela não vai ser passada com um post só, ela não vai ser passada com um e-mail só. Se você tem uma mensagem que é importante, que é uma parte fundamental para a sua estratégia de comunicação, porque você sabe que aquilo é importante para o seu negócio,
você precisa trabalhar. Se fosse só fazer um post, enfim, fazer marketing era muito fácil, né? Você não precisava de todas essas estratégias, de elementos, etc. Então, quando a gente fala numa campanha, olha, eu sempre gosto de dar o exemplo da reforma tributária, porque é um assunto que interessa quase todo mundo, é um assunto que, assim, advogados de muitas áreas trabalham, Inclusive diretamente, né? Porque estão falando aí em taxar dividendo. além de interessar pessoalmente para todo mundo também. Tem todo esse aspecto. Então, reforma tributária. Tá todo mundo falando desse assunto porque é super importante, né? Vai impactar, enfim, 500 todos os setores, vai impactar, né, o mundo todo de negócios brasileiro, óbvio. E todo mundo quer falar sobre esse assunto. Mas se você for lá e falar, olha, escrevi aqui um artigo sobre a reforma tributária. O que isso adianta? Todo mundo já leu 500, tem 1 milhão de coisas. Você precisa primeiro, o que eu quero falar sobre esse assunto? Com quem que eu quero falar sobre esse assunto? E daí, eventualmente, ter uma estratégia que você vai falar sobre isso por meses. Para você conseguir chegar nas pessoas, para você conseguir que elas entendam o que você está falando. E, no início, para você conseguir que elas, de fato, vejam o que você está publicando. Porque isso já é um desafio hoje em dia. Tem tanto conteúdo, e como você mencionou, o algoritmo das redes sociais, a gente tem uma ideia de como eles funcionam, mas a verdade é que tem umas coisas meio misteriosas. Então, É totalmente misterioso. a gente precisa entender isso. Pô, a gente vai fazer uma publicação, eventualmente a gente precisa fazer essa mesma publicação num outro horário, porque daí vai impactar pessoas diferentes, né? A rede social não é o jornal. O jornal você não vai publicar uma reportagem na página A2 e na página E7 a mesma, porque daí eu quero, mas isso aqui eu já li, né? É uma lógica diferente. Você precisa, dentro da sua campanha, contemplar isso e publicar coisas normalmente. Mas olha, eu extenso. vou fazer uma ressalva aqui. Eu não sei se as pessoas perceberam, muitas já devem ter assim percebido que no jornalismo online a mesma informação é repetida até 3 vezes. Certo. Você quer dizer dentro de uma mesma reportagem. Porque eles descobriram o quê? Às vezes a pessoa ela rola a tela e não começa a ler a reportagem na ordem No início. que a gente adoraria que fosse, né? Leia a primeira linha, depois a Certo. segunda. Ela lê no meio. Daí ela volta para cima e vai para baixo. Então a informação hoje, até a forma de oferecer a informação tem que ser repetida. Porque as pessoas elas não estão só em canais diferentes, como eles usam esses canais de forma diferente. Sim. Esses canais aqui, igual a gente está agora, lá no YouTube tem aquele gráficozinho, né? Exatamente. Do tempo que as pessoas estão ficaram assistindo em determinados. Quantas vezes você vê e você vai direto lá, né? Claro. Enfim, então. Você vai na parte que te interessa. Comunicação hoje, para você ser lembrado, você precisa repetir, você precisa insistir no mesmo tema, você precisa voltar a ele, você precisa usar os canais que você tem, e você precisa de tempo, né? Um amigo nosso, um cliente, você lembra desse caso? Ele veio para nós falar, eu tenho um problema, o mercado acha que eu sou muito caro. Certo. Fala, pô, você é milionário, tem um escritório lindo, mas te falta cliente? Não falta cliente. Mas então porque você quer desmanchar essa ideia que você quer o quê? Você quer virar um escritório barato? Não, eu preciso adequar a minha imagem, porque eventualmente eu perco o contrato. Ok, ele tinha um problema, de fato, dava para entender. Então vamos trabalhar. Daí ele revisava cada coisa que fazia, mudava, né? Claro. Ele pensava assim, quando você vai fazer um embargo, chama o publicitário, né? Porque quando você vai fazer um post, chama o advogado, enfim. Certo. Você vai ficar bravo comigo de novo, eu vou ficar quieto. Daí passou 5 meses, ele falou, olha, veja, não tá adiantando nada. Não mudou em nada a minha vida, enfim. Você demorou 30 anos de profissão para construir uma imagem, você quer que com 10 posts no LinkedIn mude a percepção? Às vezes a gente muda essa imagem. Se acontecer, enfim, qualquer candidato a presidente vai te contratar. Claro, tá eleito. Tá eleito, porque assim, não está lá de mudou. Não dá, né? Não claro, dá. A gente precisa pensar em tudo isso e precisa ter eu acho que tem alguns pontos aí. Um é se livrar um pouco desses conceitos eventualmente um pouco antigos, de como você se comunica, como advogados devem se comunicar.
e abraçar os conceitos do marketing moderno que estão aí, né? É algo que está, enfim, não tem tudo. Hoje tudo que a gente faz online, tudo que a gente, todas as interações que a gente tem, hoje tem lá uma propaganda, uma coisa, um ponto, enfim. Então, assim, a verdade é que o marketing digital como um conceito, ele é incrivelmente avançado. Não adianta E técnico, né? Super O técnico. marketing propriamente é estudado como ciência na universidade desde a década de 50 do Exatamente. século passado. A gente tem 70 anos estudando marketing, né? Daí você vai apresenta um projeto para o advogado, ele fala, mas não dá para mudar esta linha, essa tipologia está um pouco... Claro. Vamos escrever o primeiro parágrafo no fim, porque segue a ordem... Enfim, paciência, né? Eu acho que tem um pouco no setor jurídico, eu falo isso todas as vezes, mas enfim, que é um setor que não tem uma tradição em investir em comunicação, por todas as razões que eu não preciso explicar pela milésima vez, mas ele às vezes causa umas coisas que é isso, que advogados querem aplicar conceitos do mundo jurídico para o marketing da comunicação. E eles simplesmente não funcionam, porque são áreas diferentes, né? As duas áreas têm a ver com comunicação, obviamente advogados precisam se comunicar muito bem e se comunicam muito bem dentro ali das suas áreas, mas falar com um juiz, escrever uma petição, não tem nada a ver com fazer uma campanha de marketing. Então, se a gente confunde esses conceitos, as nossas campanhas de marketing não funcionam. Assim como se eu fosse sentar lá e escrever uma petição e falar com o juiz, eu acho que também não ia funcionar. Acho que eu não tenho esse conhecimento. Eu também não sei se ia dar certo, não. Mas, enfim, acho que passamos o recado. Não, é isso. Hoje, eu acho que todos os projetos para os nossos clientes, tudo que a gente está pensando em fazer, a gente sempre está pensando em campanha, porque é uma forma muito útil de organizar o que a gente quer transmitir e, muito honestamente, de fazer o que é necessário para atingir os objetivos que a gente quer atingir com aquela campanha, com aquele tema, com aquela informação. É isso aí. Valeu. Vamos nessa. Vamos para o próximo. É isso Valeu, aí. Gabriel. Valeu, Seco. Até mais.